Minter Creative Sounds Mint. Para abrir a segunda temporada, convidamos alguém muito especial e uma figura pivotante na história da agência. Alguém com quem tudo flui naturalmente, mas cuja essência é difícil de colocar em palavras. Uma carreira promissora no futebol terminou sem grandes glórias, mas ficou pelas memórias e pelas histórias. Daquele período e da forma como acabou, vem também força e resiliência que quem o conhece destaca. Hoje é uma das pessoas mais queridas do nosso país, de norte a sul, das grandes cidades aos sítios mais recônditos, onde passa muito do seu tempo através do programa de televisão que apresenta. Uma reconstrução de carreira, da qual me orgulho em fazer parte, digna de uma novela que, pelo meio, já valeu um Globo de Ouro. Bem-vindo, Cândido, ao podcast da Minter Creative. Obrigado, Bia. Obrigado por me teres convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Numa casa que considero minha também. Eras uma escolha óbvia, não sei eu que pago as isso. prestações, mas também me considero aqui parte desta bonita casa. Já devias ter vindo na primeira temporada, aliás, o nosso objetivo era terminar contigo na primeira temporada, mas estavas ocupado e bem ocupado no Euro. Eu não me lembro bem em que é, mas lembro. Foi o Euro? Foi em junho. História da minha vida, estou sempre ocupado. Tá. Estes dias. Bem ocupado. Quem é que me dá trabalho, não é? Não sei, quem é que está a trabalhar? Não sei. Sei que está sempre. Olho para a agenda e digo. Mas houve alguma altura da tua vida em que não estivesses ocupado? Recordas-te disso? Houve uma altura da minha vida que eu não tinha trabalho. E isso é bem pior do que agora. Do que ter muito e às vezes queixar-me. Também não são muitas vezes, não são muito queixinhas, mas às tantas dou para mim, calmo logo, imediatamente, e digo, cala-te, Cândido, mando-me calar a mim próprio, porque quando estou a queixar de trabalho. Mas houve uma altura que eu tinha muito tempo livre e isso é bem pior. Mas sem ser esse tempo livre de não ter mesmo trabalho, houve algum trabalho em que sentisses que tinhas uma vida folgada? Porque o teu trabalho também se resume a duas fases bem distintas, não é? Uma do futebol e agora a televisão. Mas ambos foram evoluindo, portanto, houve alturas em que tinhas menos coisas para fazer, ou já nem te recordas disso? Sim, como futebolista tinha apenas e só aquela coisa do treino, tomar banho e o resto do dia livre. Tomar banho. É verdade. Quando o treino era de manhã, por exemplo, tu acabavas o treino às 11h30, tomavas banho, ias almoçar, tinhas o resto do dia livre. Hoje acredito que não é bem assim. Hoje, quem estiver a ouvir e esteja dentro da indústria do desporto e do futebol, esse tempo livre é direcionado para tu melhorares as tuas competências, mesmo como um jogador, os pontos menos fortes, fazes trabalho de musculação. Eles hoje os futebolistas, rodeiam-se de profissionais para que eles fiquem cada vez mais fortes. No meu tempo não era nada disso. Ou pelo menos eu não fazia. Gostavas que tivesse sido assim? Gostava de ter tido essa perspicácia, mas na altura não a tive. O meu foco nos tempos livres era completamente outro. O teu e o de todos, quase, não é? Em grande parte. Havia alguns que conseguiram ver mais à frente e já faziam um trabalho de prevenção de lesões, analisavam-se a si mesmos onde é que estava o ponto menos forte e tentavam que ele ficasse menos forte, mais forte. Eu não. Eu era aquele típico futebolista que acabava o treino e ia para o resto da vida, viver o resto. E o que é que fazias? Com meus amigos, em casa. Na altura eu lembro-me que tinha muitos animais, eu sempre tive cães, em casa bastantes. Tive Rottweilers, São Bernardos, tive Boxers, tive de tudo. Não foi para modas, não os entreguei depois, quando deixei de gostar, não. Fique bem claro. Porque... É, que às vezes estão a ver com tantas raças, Exato. podem dizer, tive tantas raças num período tão curto de tempo. Mas não, primeiro tive Boxers, depois tive 2 São Bernardos, tive Rottweilers, todos eles depois acabaram por ir também fazer ninhada com eles. E onde é que a nossa conversa vai? Mas fiz ninhada, olha, por exclusivo, nunca falei disto. Fiz criação, portanto, e depois os meus irmãos, os meus pais, todos tiveram que ficar com cães, os meus melhores amigos, portanto, são pais espalhados. A minha marca canina. Os cães do Cândido. A marca canina está Podemos por aí fora. explorar isso? Tenho que pensar. Candy, o rei canino. Pronto, esta entrevista não vai ser muito sobre a tua fase no futebol, como deves imaginar. Eu, uma grande expert na matéria, sei imenso sobre futebol e podíamos estar aqui a falar horas. Não é por isso, é porque, obviamente, tiveste uma carreira e ela teve uma mudança, portanto, eu não vou perguntar como é que começou na altura de futebol, quando eras novo. Já falaste sobre isso muitas vezes. Já sabe isso, não é? Toda a gente sabe isso. Não, eu acho que vou falar sobre a parte em que tu mudaste de carreira, que também já falaste muito sobre isso, já falaste sobre a fase em que ficaste sem nada, em que o fim foi difícil, em tudo o que passaste e o que é que isso transformou em ti, e o que faz de ti o que és hoje, tal. Mas o que eu queria realmente entender, a partir do momento em que tu até tens uma oportunidade na televisão e o típico de chamarem o jogador para comentar e o ex-jogador vai comentando, isso ainda existe nos dias de hoje, como é que tu te foste apercebendo, já na televisão, que tinhas algum talento, se é que achavas que o tinhas, e como é que foste percebendo que até eras feliz a fazer aquilo e que querias evoluir naquilo? Ou achaste que era uma única opção e agarraste-te a ela porque era o que tinhas? O que é que aconteceu?
É uma excelente pergunta. Um bocadinho das duas coisas. Portanto, a televisão, quando me apareceu, foi pelo Porto Canal. Eu fiz uma reportagem que se chamava Cadeira de Sonho, e fiz, não há nenhuma razão em concreto, era um programa, um formato televisivo que se focava em ex-jogadores ou ex-profissionais do Futebol Clube do Porto que estavam já fora do hemisfério azul e branco, que eram convidados para falar sobre a sua passagem no clube, e o que é que estavam a fazer, onde é que estavam, naquele tempo. E eu apresentei-me nesse programa um bocadinho não, se calhar diferente do que vinha sendo apresentado nesse programa, e aquilo teve uma captação muito interessante. Portanto, e a seguir a isso comecei. Mas fizeste isso para brilhar ou porque... Não, fiz aquilo o mais natural possível. Fizemos aquilo ali na margem do Furadouro. Talvez o que chama mais a atenção nessa entrevista provavelmente foi a minha abertura para falar da minha situação atual. Portanto, o à vontade com que eu assumi que estava na luta, e que não era aquele típico fim de carreira de futebolista que estava confortavelmente numa casa enorme, com grandes carros e a pensar no que é que ia fazer, mas antes era alguém que estava com um grau de necessidade imediato e que estava tudo bem. Portanto, não fiz isso um drama. Portanto, não me apresentei todinho de mim, não foi, estou assim e está tudo bem. Portanto, além de que, porque se fosse só uma história, olha, és alguém que está aqui a tentar ser feliz e que está a tentar continuar a sua vida, não acredito que isso fosse motivo, porque basicamente... Sim, não ias ficar por pena. Portanto, terias que ter ali O algumas que chamou a atenção qualidades. aí foi o teor da história, mas também a desenvoltura como eu comunicava. Portanto, e por isso mesmo fui convidado para começar a fazer comentários ao Porto Canal. E ainda que eu não tivesse qualquer tipo de salário, e os 2 primeiros anos eu tive no canal sem isso, sentia que era uma excelente porta para que uma das coisas que eu tive enquanto futebolista, que era o meu nome, ser falado, comentado, portanto, estar visível, eu conseguiria através da televisão. Portanto, uma bela janela de oportunidade, que ainda que eu não tivesse a receber dinheiro, mas manter o meu nome vivo e a mostrar que tinha capacidade para estar naquela área. Portanto, e a outra parte que tu questionaste, eu acho interessante, é que eu, mais do que isso tudo, senão não iria resultar, eu notei que fazia-me bem, que eu era feliz a fazer aquilo. Fazia-me lembrar quando eu jogava. O antes, a ansiedade, a exposição, a primeira vez, eu lembro que a primeira vez que fiz um candidato, isso já foi mais à frente, passado 10 anos. A primeira vez que eu fiz televisão, assim, em contexto de improviso, que foi um pré-match, colocaram uma escuta no ouvido no Estado do Dragão, e de repente eu ouvi alguém a falar ao meu ouvido e eu congelei. Portanto, porque tinha o pivô, tinha os outros comentadores, e começou aqui, ainda por cima era um tipo espanhol, a dizer-me: Cândido, tranquilo, habla tranquilo. E eu gelei. Portanto, gelei. Mas, ao mesmo tempo, super desafiante. A questão de eu poder errar, a questão de eu estar exposto. E eu vi que era algo que me agradava muito. Que era o que eu sentia na antecâmara dos jogos quando jogava. Aquela adrenalina de estar exposto a 40 mil pessoas, a 20 mil pessoas. E, portanto, senti que tinha alguma capacidade para o fazer, numa altura em que estava à procura de perceber quem é que eu sou agora, o que é que eu vou fazer. E gostei da experiência também. Não foi só uma questão de posso-me safar, foi antes, isto é para mim. E, portanto, geri sempre essa parte, mesmo não havendo retorno financeiro, com muito cuidado. Na altura fazia muito, não tinha mostrado o Cândido Brincalhão, que todos conhecem, e que todos conheciam já lá, apenas quando nos intervalos dos programas ou na redação do Porto Canal, aí já toda a gente percebeu quem era o Cândido, e preparava-me muito bem, porque senti que era uma oportunidade que a vida me estava a dar, eu poder fazer algo direcionado para algo que também foi a minha vida enquanto profissional, que era futebolista, porque uma coisa é tu comentares ou debruçaste sobre qualquer temática. Esses são os génios, os brilhantes. Outra coisa é teres a oportunidade de falar na televisão sobre algo que tu dominas na experiência. E eu vi que, isto para mim é top, porque estão-me a pedir para eu comentar algo que eu vivi na primeira pessoa. Mas nunca ficavas nostálgico, quem me dera estar a jogar? Não, porque os últimos anos da minha carreira já foram... Já se penosos. falava... Não diria penosos, é uma palavra... Mas já não é o mesmo Cândido que estreou no Porto com 18 anos. Portanto, e no futebol do alto rendimento, da exposição máxima, principalmente remunerados, não. Já foi um Cândido, nos últimos 5 anos, que se falava mais. Quando é que recebemos... do que com quem é que vamos jogar. Portanto, já era um cenário um bocadinho difícil. E, portanto, eu fui-me preparando que não iria ter o fim de carreira que havia idealizado, portanto, que havia sonhado, que ou ter... Ainda bem. Já nem pensavas nisso, portanto já estavas agora, noutra frequência. Sim. E quando começaste na televisão,
obviamente, tu ainda não tinhas uma estratégia para a tua carreira na área da comunicação, até porque era tudo novidade para ti, estavas-te a sentir a aprender, etc. E sabemos que tiveste em mais do que um canal, toda a gente sabe, tudo são aprendizagens, mas sempre no comentário desportivo, portanto uma coisa que é bastante confortável para ti, porque estás a falar de uma coisa que sabes, mesmo que não tenhas visto um jogo ou vês, tudo é fácil porque estão a falar a tua linguagem, não é? Sim. O que é que muda quando quando és convidado para ir para a Federação Portuguesa de Futebol? Continuas a falar de futebol, o projeto continua a ser sobre futebol, o que é que muda? Mudou alguma coisa? Muda no sentido que foi adicionado mais responsabilidades. Mas fazer uma retrospectiva, como é que eu chego à Federação? Porque isso influencia muito também quem é que eu me torno. E é impossível eu não falar disso. 5 anos no Porto Canal, onde eu consigo, sem, acho eu, dizer uma piada à Cândido, que a TV colocasse os olhos em mim. Portanto, e eu não quero esquecer essa parte. Às tantas pode parecer que eu foi um salto de canguru, e não foi. Portanto, foi um salto... Não, foram muitos anos, foram 9 saltos, anos? eu faço televisão há 9, 10 anos. Não, vai fazer 10 até anos ires agora. para a Federação? Não, para a Federação foram 7. 7. 5 no Porto Canal, 2 na TVI. Portanto, e a TV o que contrata, na altura o Porto Canal, contrata o comentador. Ok? Portanto, e na TVI eu tenho que fazer isto, tenho que dizer isto, encontrei um cenário, embora, porque depois há vários cenários, não é? Há vários cenários de comentário, há várias posições de programa, não é? E eu no Porto Canal não havia contraditório, portanto eram todos Porto, não é? Na TVI já encontrei contraditório, portanto obrigou-me a ter uma postura diferente, uma abordagem diferente. Eu escolhi a minha. Que era? Que era, embora se associassem a minha figura ao Foco do Porto, eu não sou inocente. Eu tentei, sempre que eu tinha que defender o Foco do Porto, defendia-o, porque acreditava nessa defesa, e sempre que tinha que criticar o Foco do Porto, criticava. Portanto, dir-me-ás, mas isso não é o que todos dizem, mas há imagens, portanto, eu não tenho nenhuma, pelo menos, nunca me enviaram um vídeo que eu toda a disse gente coisas... gostar, sim. Eu não sei se me faço entender, eu disse coisas que poderiam não se vir a concretizar, mas não tenho vídeos no YouTube que me possam enviar que eu tenha vergonha do que disse, ou que não reveja, pelo menos em termos de postura. E isso foi importante para a pessoa que eu me ia tornar mais à frente, por isso é que eu te falei nisso. Mas fizeste isso por brio profissional, a pensar que isso era o mais correto, ou porque tu já és assim com os teus amigos ou com toda a gente? Fiz isso por respeitar o retângulo, o quadradinho da televisão. Acho que, e como é que eu gosto de ver. Dei o que compro, vendi o que compro. Isto é, eu não gosto de ver alguém a defender algo só porque é a grande paixão da vida dele, ou porque gosta. A função não é de adepto ali, claro. Pronto, eu gosto de alguém a defender com algum fundamento e com um critério de análise que depois seja coerente. Na Federação, eu vou para a Federação por causa de um programa. Sagrado Balneário. Sagrado Balneário. Eu, quando faço Sagrado Balneário, ainda estava na TVI. E pronto, depois o programa teve um impacto enorme. E és convidado para ir para a Federação. Sou convidado para ir para a Federação. Que tinha canal próprio e, portanto, já era esse o objetivo, era ir para o canal, entre outras funções. Fazer comentário, tal qual como estava a fazer na TVI, embora com um registro diferente, porque o Canal 11 tem um registro diferente de abordagem ao jogo, de análise ao jogo. Centra-se muito mais naquilo que é potenciar o jogo jogado, do propriamente os casos, que eles existem. Pronto, e extremamente confortável para mim, porque eu também sou um tipo positivo. E a somar a isso, algo fascinante, porque estava a ser criada uma nova liga, a Liga 3, em que o Tiago Craveiro lança-me esse desafio para eu ser embaixador de uma competição. E eu... o que é ser embaixador na competição? Não é? Acredito que fiz mesmo essa pergunta. O que é que eu tenho que fazer? Tirar umas fotos com os jogadores. O rótulo é embaixador. Na verdade, o que me foi pedido na altura foi acompanhar a Liga de perto, até pelo meu feitio, porque é uma liga muito popular, junto às pessoas, que quer chamar a comunidade novamente ao estádio, apoio ao clube da tua terra. A Federação viu em mim essa possibilidade de poder ser a pessoa perfeita para fazer isso. Pronto, e eu gostei disso porque ia somar mais uma valência à minha vida, além de comentador, meter o blazer e ir para o programa, tinha uma coisa mais dia-a-dia, que era estar perto de uma competição. E na primeira temporada, que era a temporada que íamos lançar a Liga 3, eu fiz parte dessa equipa que fez um excelente trabalho, e a Liga 3 está aí de pé e tem vindo a crescer muito. Tu entras na Federação, entras num canal relativamente jovem, era um mar de possibilidades, obviamente, e eu conheci-te uns meses depois de tu entrares na Federação. Tu entraste em junho e em dezembro
e também porque vi o vídeo do Sagrado Balneário e estávamos a pensar numa colaboração com uma marca e achei que ainda estavas muito naquela audiência de nicho, eram mais as pessoas do futebol que te viam, mas aquilo teve um bocadinho mais de impacto, as pessoas talvez do mundo da publicidade e isso começassem a ver em ti uma figura, pelo menos foi o meu caso. E quando eu e a minha equipa olhamos para aquele vídeo, achamos que eras a pessoa ideal. Entretanto, lembro-me de contactar pessoas da Federação e pedir o teu contacto e ver se tu te interessarias pela campanha em causa. Foi a tua primeira colaboração com marcas. Veio deste lado e foi por isso que nos conhecemos. O que eu te queria perguntar era se tu, na altura, tinhas consciência, ou sabias, ou imaginavas, que a partir daquele momento em que fazias uma primeira colaboração e se aquilo desse certo, poderia ser o início de criar uma marca pessoal, ou isso ainda estava longe de ti, nem imaginavas, ok, vou fazer uma coisa, vou experimentar outra coisa nova, mas nem imaginavas o que vinha por aí. Não, estava longe. Estava longe. Estava bastante longe, não fazia parte do meu dia-a-dia, como hoje faz. Não fazia sequer... Estamos a recuar 4 anos, não é? Sim, é importante se perceber que o Sagrado Balneário foi uma coisa... Já fiz muita coisa para lá disso, mas tenho que reconhecer isso. O Sagrado Balneário foi uma coisa que não acontece muitas vezes e a muita gente, eu reconheço isso. Foi mesmo uma coisa absolutamente extraordinária. Porque eu tive momentos incríveis da minha vida. Estás a falar com alguém que estreou no Porto aos 18 anos e que foi aos 14 para o Benfica. Sim, tens coisas incríveis já no teu currículo, claro que sim. Ser campeão europeu de sub-18, numa idade onde tudo está efervescente. Imagina as sensações que eu já senti. Sim, são poucas as pessoas que chegam aí. Sim. Agora, acordar de manhã e de repente tu teres, sei lá, 20 mil seguidores e passares a 60, que era o que tinhas na altura. 60, numa madrugada, 60 mil, sim. de madrugada, é algo que tem eu tenho mensagens por ler do Sagrado Balneário ao dia de hoje. Portanto, eu quando tenho um bocado de tempo livre, que é raro, tu nunca deixas mensagens por ler. Mas tenho desse tempo. Se tu fores, aparecem ainda pessoas que não consegui. Sabes que eu gosto de responder. Pronto, isto para te dizer o quê? No dia a seguir ao Sagrado Balneário, o meu dia, as pessoas que se cruzavam comigo até então, numa base normal, tiveram uma abordagem completamente diferente. Epá, Cândido, eu falo da pessoa que se cruza comigo na escada, ou a senhora do café, ou onde eu vou fazer compras. Portanto, houve trouxe um lado humano, sim, impacto, sim. As pessoas acharam um piadão àquilo, pronto. E eu fazia um uso das minhas redes sociais, não digo pessoal, porque era um Instagram aberto, mas era uma coisa mais ou menos controlada. Sim. Portanto, eu, a partir dali, senti que, isto não é normal. E recebi mensagens no Instagram de marcas e coisa que não era normal. Era de jogadores, de clubes, quando muito, era a minha realidade. E havia ali personalidades fora do desporto e já de marcas. Mas era a dizer, incrível, não sei o quê, pronto. Quando tu me ligas, quando tu me contactas para fazer isso, eu não tinha agente, não tinha... Não tinhas nada, não tinhas feito uma única colaboração com a marca. Coisas, tinha mulher já. Não tinha nadinha. Tinhas uns filhos e tinha uma mulher. Sim, mas foste simpático, cordial, quando atendeste o telefone, eu lembro. Isso tu sabes, sou sempre. Mas pronto, fui ao telefone, não fazia a mínima ideia. Tu também foste uma pessoa muito agradável, muito interessante. Ainda éramos agradáveis um com o outro. Não, continuámos a ser. E muito interessante, pronto. E não tinha perspectiva de ser agenciado, estou a ser totalmente sincero. Era uma marca que me queria fazer um trabalho comigo, que eu conheço, que era a Panic. Era a Panic. Que me era familiar, portanto, eu até me lembro que fizemos um conteúdo que era, eu em pequenina, a minha mãe dava-me Panic. Sim, tu contaste umas histórias para variar, fizeste um derby entre Panics. Sim, havia, eu lembro perfeitamente isto, que a cara batia com a careta. É uma expressão que eu uso e de facto era uma marca que me dizia alguma coisa, que eu tinha memórias de infância. E, portanto, quando as gravações foram agendadas e iriam ser em minha casa, num contexto de Natal... Exatamente, e é que começamos logo por uma gravação de conteúdos, fizemos uma no 00 primeiro e depois fomos para a tua casa. E foi logo família, não é? Tu com o pequenino, a cidade. Sim. Pronto, foi logo uma abertura total da tua vida, não é? Sim, eu deduzo que aí, na tua perspectiva, tenha sido, eis aqui um tipo invulgar, porque normalmente as pessoas têm alguma prudência a abrir a casa e mostrarem logo tudo. E gostei, e portanto, eu acho que tu chegaste ali e como eu não tinha ninguém e como não estava à procura, foi algo que aconteceu naturalmente. Sim. Às tantas, pela tua forma de estares ali naquele dia, foi algo que suscitou em mim, se calhar ter uma pessoa destas na minha vida era interessante e podia-me ajudar, já que isto está a acontecer,
E lembro que fui eu, acho que Foste tu. fui eu que disse: olha, tu não gostavas de Pediste trabalhar. uma ajuda informal com o Instagram Sim. para algumas coisas. Sim, não gostavas de dar um jeito Eu também no meu fiz, Instagram. para o bono, eu dei aquele ar, não é? Mas agora já compensei isso, estás carregado. Ainda morrias se não dizias isso. Não, Não, o que eu da quero- parte que me toca a mim, Bia, Mas foi como é que tu mesmo te isto. recordas, como é que tu te recordas do momento em que decidiste confiar? Porque tu, eu já não me recordo se foi desde o momento zero, mas se não foi desde o momento zero, foi quase. Conhecíamos, eu já tinha ajudado em coisas pontuais e no Instagram, mas tu deste logo os acessos, quer dizer, foi logo, ajuda-me totalmente, não é? Sim, ó, Bia, eu ao longo da minha vida profissional, e até mesmo sem ser profissional, fui alguém de duradouras relações. Ok, eu só tive um empresário no futebol, foi o Jorge Mendes, porque a minha forma de estar ou é assim ou não é. Portanto, ou é sim ou não é. Não sou aqueles tipos que amo ou odeio, não é isso. Mas para pessoas que eu deixo entrar no meu mundinho, e quando eu estou a dormir tenho o dever de olhar por mim, porque quando elas estão a dormir também vou olhar por elas, eu tenho que ser mesmo, ou sem, ou eu confio, ou eu não vou confiando. Isso para mim não funciona. Acredito que isso seja uma boa estratégia para outras pessoas, noutros domínios. Sim. No que diz respeito a mim, eu sou assim. E há um risco nisso, que é quando tu começas, quando tu... por exemplo, o que é que eu adoro? Adoro quando uma pessoa confia em mim e se responsabiliza-me. Quando alguém diz assim, ok, não, quando a pessoa faz algo surpreendente assim, olha, não, mas podes chegar com a minha passa, é tudo que eu confio em ti. E se em vez de eu ver uma janela de oportunidade para lixar a pessoa, eu vejo, uau. É quase, eu vou dar um exemplo mais prático. Eu costumo dizer isto à Cidália, que é assim, a sala, se eu chegar a casa e disser, olha, meus amigos convidaram para ir jantar hoje com eles e depois ir para um copo a qualquer lado. Não acontece, estamos sinceros. Quer dizer, Pronto. acontece, só que não vais. Não vou. Não, mas se ela me disser assim, olha, vais, mas já não sais há muito tempo, diverta, não venhas tarde. Esse voto de confiança, em mim, funciona melhor do que ela dizer assim, não vais. Não vais porque hoje... Eu não vou. Portanto, é um exemplo que eu tenho, agrada-me mais quando é totalmente aberto. Agora, não é para toda a gente. Sim. Eu gostei da tua postura, reconheci-te capacidade naquele dia e lembro que disse, olha, e disseste, pá, posso fazer, deixa ver, não sei o quê. Gostei do que tu fizeste. Percebi que era algo que eu não conseguia fazer, ou que eu não dominava. E foi um erro que eu trazia de jogador, que foi achar que sabia tudo e que dominava tudo. Por ser perspicaz, por ser desenrascado, às tantas confundi capacidade como jogador, capacidade para tudo. E não queria cometer o mesmo erro. Hoje rodeio-me de bons profissionais, como é o teu caso, como é o caso da tua agência, para que possam ainda potenciar aquilo que eu tenho de bom. E achei que era essa pessoa perfeita e não errei. Depois disso, gostei de termos trabalhado bastante tempo sem qualquer tipo de contrato. Fui eu que até disse, vamos fazer contrato. E gostei da transparência, gosto da transparência, gosto de me sentir que estou portanto, rodeado de pessoas que querem crescer, gosto de exigência. Não é fácil trabalhar comigo, eu sei isso, sou muito intenso. És muito fácil. Não, no sentido, eu acho que sou fácil, sou divertido, mas gosto de estar a par de tudo. Não digo só por gosto, isso, não digo só por isso. Tenho os meus defeitos, eu acho que sei quais muito. são, porque não calo e sou bonito. És um chato. Não, mas Muito não bonito. és muito fácil por várias razões. Se eu fosse bonito, se eu fosse feito, eras minha agente na mesma. Se fosses feio, Se não fosse assim o uma cara feio é bonita, relativo. uma cara bonita. Eu não te conseguiria achar feio. Achas-me bonito? Acho-te bonito, sim. Acho-te bonito num todo. Mas que os olhos? Mas estás a tentar deixar-me desconfortável. Não, é assim. Eu acho que... Dá para cortar isto? É para depois? cortar o fácil? Não queres que eu diga porque é que és fácil? Estou a falar contigo com a barriga para dentro desde que começou a Mas entrevista. solta. Quero que saibas isso. De verdade? Depois lidas, é Pronto, lidar. é É lidar com as fotos, é lidar com o ecrã. Ai, creio! Depois corta e começamos agora outra vez. Bora. Estou a brincar, estou a Já está brincar. para O dentro. normal é isto. Nem é como eu pus, nem é isto. É assim. Bem, não vamos falar sobre esse normal, em que normal é que tu estás, mas eu sei que tu vais voltar a fazer Cheguei cá, o Gonçalo disse que exercício. eu estava gordinho. É, mas o Gonçalo anda um bocadinho fora de Mas lugar. eu gosto muito dele, é muito amoroso. A equipa é toda amorosa. Um profissional excelente. Gostas de todos, certo? Gosto da Andreia também, Gostas? por causa das cenouras. Eu gosto de todos. Pá, mas parece bajulação, não vou fazer. Eu sou daquela pessoa, tens que mudar isto. Eu sou aquela pessoa que todos os dias não, mas tenho não vou dizer também, parece bajulação. Parece mesmo. Não Podes vou dizer, estás em eu gosto, terreno seguro. eu acho que todos gostam de mim. Todos gostam de ti. Pronto. É melhor do que eu ia dizer. Mas é assim, Porque também eu sou bom para as pessoas. o que é Eu que quero há para fazer não bem às gostar? pessoas. Eu acho que todos nós temos, e nós já tivemos as nossas divergências de opinião e acho que há, Isso é uma coisa.
E às vezes há confronto, porque há confronto de ideias, há confronto... E eu consigo recordar-me de uma vez que discutimos, porque não concordávamos, e tu sabes que eu não me calo quando acho que é uma coisa com a qual não concordo, e vou até ao limite, tu vais até ao limite. Aliás, até acho que somos muito parecidos no essencial, e depois nestas coisas também. O que é bom, porque fica tudo dito, fica tudo dito, e eu acho que vamos sempre discordar de algumas coisas, isso é saudável, mas há muito carinho porque temos a mesma forma de ver as coisas, nós conseguimos nos rir muito porque vemos as coisas da mesma forma. Eu sei que fazes rir muita gente, mas rir em conjunto só quando as pessoas conseguem ver a mesma coisa, não é? Sim, E eu acho que isso é fácil. é o segredo para teres uma relação... A relação honesta com alguém. Sim, a relação profissional que nós temos... Os meus áudios ninguém bate. Sim, os da André também são engraçados. Os da André também são bastante bons. Está a subir, está a evoluir. Este tipo de relação profissional / pessoal só é possível quando há uma série de coisas que convergem. E eu conheço pessoas que expostas publicamente que têm uma relação apenas profissional com as suas agências. Claro. E a maioria tem como nós temos. A maioria tem como nós temos. Acho porque, que quando dura, também já entra no nível de... Impera muita confiança, Sim. impera transparência, impera alguma paciência, não é? Porque aqui há um lado que se expõe e há outro lado que gera a exposição, tem que haver. E depois também acho que tem a ver com a altura onde quando as pessoas se encontram, em que momento é que estão das suas vidas, o que já passaram. Eu digo isto muitas vezes, parece clichê, mas eu não sou sou o mesmo Cândido. Mas sou menos impulsivo nas minhas decisões, nas minhas reações, nas minhas emoções, sou muito mais ponderado. Tens dias. Não, mas sou muito mais ponderado. E tenho isto no que diz respeito às pessoas, estávamos a falar da Minter, da ligação, tenho, não só com a Minter, tenho numa base, se calhar por isso é que também as pessoas solicitam a minha presença, gosto mesmo de provocar boas emoções nas pessoas. Às vezes até sou eu que estou triste, porque também tenho as minhas coisas, mas abafo isso para fazer rir. E parece que estou num dia do caraças. E às vezes não estou. Mas não o faço tipo emissão. É algo que isso me alimenta. Não sei bem o que é, mas é uma necessidade de me expandir, é bom, expandir, correr, matraquilhar. Depois, agora, antes nem sequer ponderava, mas agora quando faço o show, que é mesmo um mini show que eu às vezes faço, mas quando estou sozinho, pergunto-me, porquê é que eu não me calei? Porquê que eu não me calei ali? Porque eu agora já penso nisso. Estás melhor. Mas é uma forma de estar. É um ímpeto bom. Não é um ímpeto de querer ser o centro das atenções. Isso eu sei que não é. É uma necessidade muito grande de ver as pessoas a sorrir, de provocar sensações. Mas isto é aqui, é no Futebol Total, no fim dos programas, é nas participações que eu vou fazer especiais não sei aonde, é ativações de marcas. Aquilo acaba, as pessoas, uau, Cândido, entregaste mesmo 100%, e eu fico lá mais 2 horas. Já sem câmaras, a contar coisas da minha vida e a fazer rir. E depois, cada vez que vejo alguém a rir, parece que o meu monstrinho de fazer rir as pessoas fica, e mais um bocadinho, conta mais uma. Pá, que é uma coisa que eu... Depois desgasto. Lá venho eu nas mega viagens, nas muitas viagens que faço. E depois ligas-me e dizes estou desfigurado. E a Cidália também liga-me a massacrar. Claro. Pronto. Mas ela tem que ouvir, não é? Tu não. Eu já não te ligo tanto a seguir aos programas. Mas já não ligas tanto. Não. Mas resolveste dar-me paz ou achas que... Não, ligo para a Andreia. Ela fez assim, que fica registado. Ela fez, pois é, agora chateia-me a mim, mas daqui a mais também já não tenho paciência para o outro ano. Vamos passar para o outro. Chato, estou desfiguradinho, coitadinho de mim. Ai, que horror. Estás desfigurado, Cândido? Sim, olha, entretanto, temos aqui uma proposta não é que é um clássico. Estás a ver? Eu tenho outro discurso. Desfigurado, Cândido. Há coisas piores, não é? Sim, pois é, que tens de descansar um bocado. Amanhã às 9 horas tens de estar não sei onde. Obrigado. Eu sei que não imaginavas estar onde estás hoje, não escuso fazer essa pergunta. Imaginavas estar? Eu sei que não. Nem havia plano, Bia. Porque às vezes sou confrontado com aquela coisa de que eis que este tipo, no final de uma carreira que não correu como ele havia planeado, tem esta força, esta capacidade de ir fundo do ser e de renovar-se, revigorar-se, regenerar-se, como nos Globos. Morrias, não Pronto, dizias isso. ok. E às vezes isso pode ser vendido como eis que quando acabares uma carreira, enche de energia, de força, sim, e vai para o IFP e passado uns tempos trabalhas com marcas e ganhas Globo de Ouro e és um tipo querido. Nada mais falso.
Nada mais falso, porque nem eu gosto de apregoar isso, tenho muita dificuldade em apregoar isso. Primeiro, o telefone às vezes toca, outras vezes não toca. É verdade que se tu fizeres o que te compete ou o que tu controlas, se a oportunidade surgir, estás preparado. Mas eu sou uma soma de muitas coisas. Eu já era muito brincalhão no balneário, sempre fui alguém com coragem para comunicar, bem ou mal, às vezes sou de coragem, não sendo formado, não tendo nenhuma. Mas fui sempre alguém com muita coragem para comunicar, não tenho medo da exposição, não tenho medo de me ridicularizar. E nós não somos todos iguais. Portanto, essas. E já havia. E tinha uma carreira. Portanto, o Porto Canal não se lembrou de me dar uma oportunidade porque eu tinha feito o curso no IFP. Certo. Portanto, é importante dizer isso, porque às vezes eu não quero que isso seja... Agora, que eu consegui despir-me daquela coisa do futebolista que varri a coisinha dos troféus para canto e enchi-me de uma matéria que é importante para tu andares para a frente com a tua vida, isso também não quero que me tirem. Não fiquei a lamentar-me, coitadinho de mim, a culpa é daquele. Isso não, tive essa capacidade. Um dia estava a jantar com os meus amigos armados em jogadores e no outro dia estava a almoçar no IFP. Isso é importante ter somado ali uma série de coisas que me deram outra visão, ter trabalhado para o meu irmão foi importante, porque percebi outras dinâmicas, ter tirado um curso, ainda que no IFP, foi importante, eu já falei sobre isso, não vou estar a repetir-me, havia coisas que me diziam durante a formação à tarde que eu transformava para comentar à noite. E isso foi importante. E sobretudo o contacto com pessoas, porque... E algumas coisas, por exemplo, às vezes surpreende-me, lembro-me que me surpreendeu num dos primeiros eventos que eu fui contigo, tu teres alguma sensibilidade para uma lógica empresarial, ou seja, quem vem do mundo do futebol tem noção de como é que funciona um balneário, de como é que funciona o desporto, de como é que funciona, sei lá, tantas coisas que outras pessoas não têm. Mas a lógica de uma empresa, que é um bocadinho diferente, e tu tiveste essa sensibilidade, percebias como é que as pessoas se relacionavam entre os departamentos e em que é que podias pegar, e isso é uma coisa interessante. Sim. Nem toda a gente tem, e não há fórmulas para ter sucesso, etc. Mas se tu pudesses dar um conselho a alguém que está a começar uma carreira na área da comunicação, vamos esquecer o futebol, que conselho é que darias? Terias algum conselho para dar a alguém que está a começar uma carreira na área da comunicação? Bia, tu conheces-me bem e sabes que eu não sou o tipo dos conselhos. Porque eu sou muito de faz. Okay? De improvisar. De improvisar e de... não te sentes exemplar para ninguém, não é? Não, nem quero ser. E se há coisa que eu... Mas não precisas ser um exemplo, mas uma coisa pela qual passaste, ou uma aprendizagem que tiveste e que se calhar a dirias a alguém que estivesse a começar. Há duas coisas que eu acho importantes. Para quem está a começar, ou para quem está como eu, ou para quem está mais acima, ou para quem já faz há mais tempo. Há uma coisa que é inegável, que é tu não dormires à sombra da bananeira. Sei que é uma coisa corriqueira, mas a capacidade de trabalho, ativares essa capacidade de trabalho em dias que não te apetece. Nem sempre estou disposto a emprestar energia para aquilo que sou solicitado e pago. Mas tem que ser. E tem que ser mesmo, e tu contrariares isso. E fazeres muitas vezes bem. Porque uma das coisas que eu noto nas pessoas é que um dia brilhante pressupõe aumento salarial. As coisas não são assim. Nós só obrigamos a quem toma decisões a falarem de nós muitas vezes bem. Quase que a obrigar... E pá, faz sempre bem. Eu acredito muito nisto, porque já vivi várias coisas. E já tive momentos de uau... E também já tive o outro lado. E não é só... Não me venham com a coisa de que é só uma questão arbitrária de escolha. Não. Quando tu fazes muitas vezes bem, tu não podes ser ignorado, nem és ignorado. E às vezes a pressa de ter as coisas rapidamente, a pressa de chegar a pivô, a pressa de entrar num grande canal, as coisas não são assim. As coisas não são assim. Portanto, alguém que esteja a iniciar, que faça muito bem num sítio menor, mas muitas vezes bem, vai ter a sua oportunidade. O problema é aguentar... as suas próprias a gestão das suas expectativas. Sim. Nós colocamos as coisas muito... É quase como... Não domino nada, mas o futebol é algo que eu consigo falar com alguma propriedade. Hoje em dia, tenho para comigo de que, na formação, os miúdos, e eu tenho filhos e sei, a expectativa que eles colocam no que diz respeito ao futebol é que praticamente só vão ser jogadores de futebol se jogarem em 3 clubes nacionais ou 4. Sim. Isso começa logo errado. Não estás a formar um jogador de futebol. Mas, no caso, um jogador de futebol e um homem, não é? Um ser humano. Portanto, eles só acham que só vão atingir, o sonho só é realizado se jogarem em 4 clubes. Isso aplica-se mesmo na comunicação. As pessoas não querem muito bem viver do mundo, ser comunicadoras e trabalhar na comunicação.
é só se chegarem a uma grande estação de televisão ou fazerem um tipo de programa, portanto, e depois a gestão de expectativas é terrível. E eu, no meu caso, por isso é que disse que não havia plano nenhum, eu queria andar para a frente. Foi tudo acontecendo, através de fazer algumas vezes bem, não estou a dizer que faço sempre bem, mas com energia. E o conselho que eu dou é, tentem fazer várias vezes bem o que vocês são fortes a fazer. Portanto, não é só fazer um grande trabalho e depois fazer um apeléu e depois 2 alelé. Porque há muita competitividade. O que é que achas que faz de ti tão diferente de qualquer outra pessoa no panorama nacional? Não sei. O que é que te torna único? Não sei. Não sabes responder essa pergunta? Não sei mesmo, e tu sabes, já me perguntaram várias vezes isso. Não quero parecer o falso humilde. Acho que tenho jeito para lidar com pessoas. Acho que tenho jeito, tenho sensibilidade apurada. Não sou desagradável. Isto é, tenho o botão bem regulado de onde estou, com quem estou e o que é que se deve ativar aqui. Isso é importante. Não me lembro, isso é presunçoso, não vou dizer, mas não tive ao longo da minha vida e sobretudo nesta nova área que situações em que eu digo, foi exagerado, foi inconveniente. E eu acho que isso tem a ver com a minha sensibilidade. E o facto de te conheceres bem, sabes até onde é que o facto de me ir. conhecer bem e também de não me achar. Eu já desbloqueei sítios que estavam à espera que eu fosse lá falar de motivação e só chegou lá alguém que precisava de motivação. Não há nada melhor do que a autenticidade, na minha opinião. Isso ajuda. Mas tu já és recebido de braços abertos quando sim, chegas a um sítio. Isso ajuda. Porquê que já és recebido de braços abertos? Porque eu fiz um trabalho excelente, mas porquê que achas que já és recebido de braços abertos? A mim para trabalhar. Os cordelinhos. Não. Óbvio. Honestamente, há aqui 2 momentos de grande exposição que ajudam muito. Acho que tenho-me apresentado, nem sempre bem, isso é uma autêntica falácia, mas acho que associam muito à minha pessoa, uma pessoa sem peneiras, sem vaidades, que não teve medo de assumir os baixos da vida. O Cândido On Tour... Então entras pela porta grande, logo por aí. Sim, o Cândido On Tour é um programa de proximidade, sim, de Portugalidade, sim, popular. Portanto, onde exaltamos as tradições. Eu sei que sim, mas tu és transversal. Isso aproxima muito. Tu és transversal. Sim, mas isso aproxima muito as pessoas. Depois, o efeito Taskmaster, em termos de popularidade, nós sentimos. Okay? Nós sentimos. E acho que tu, se fosses só assim, quando a luz da câmara está vermelha, não funcionava. E acho que o passo-a-palavra é o melhor. E aos sítios onde eu vou, estou para lá da hora que me obrigam a estar. Okay? E isso não é ativado a pedido. Ou tu és, porque ninguém tem paciência para estar 3 horas num sítio e está lá mais 3. Mas eu tenho. Eu tenho porque no dia que eu deixar de ser assim, eu não tenho mais nada para oferecer. Isto parece um bocadinho romântico, tu sabes que não é. Eu não vou ter que repetir, eu não toco, eu não canto. Portanto, o que eu tenho para dar às pessoas é, ele é fixe, meu. Além de ser um tipo com alguma coisa, para nos contar, uma história qualquer, viste que simpático ficou aqui no fim, ainda teve aqui paciência do que ainda teve-me a ouvir. Sim, e fez-nos rir. Porque acho que é isso que eu tenho para oferecer, uma pessoa com qualidade. Não me deixaste dizer Só já me conheces. Porque é que eras ainda fácil. Nem estou a aquecer. Quando eu começar Mas a vou aquecer. poder falar? Vais, claro. Hoje, um bocadinho? Sim, tenho uns minutos. Porque é que eras fácil? E não é só porque és bem disposto e porque és alegre, não tem a ver com isso. Quando eu dizia és fácil para trabalhar, é porque nós sabemos que tu vais chegar a horas, nós sabemos que tu não vais falhar, nós sabemos que tu vais dar tudo, nós sabemos que tu não vais ser inconveniente, nós sabemos que tu podes falar tudo quando estivermos a falar os dois, mas com as pessoas tu não vais nunca deixar a agência mal. E isso é uma tranquilidade muito grande. Quando eu digo fácil para trabalhar, depois a questão dos egos, que falamos há pouco, quer dizer, que o artista normalmente tem e que são difíceis de gerir. Não sei se também esse passado no futebol ajuda, a pontualidade, aquelas questões ajudam, porque já há uma disciplina, já há um hábito de trabalhar com manager, não é? Há ali coisas boas, mas há muita coisa que é tua e tem a ver com isso das peneirices, de não ter a todos os níveis. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. Se eles forem pedir para tu ficares de galinha, tu ficas porque é aquele trabalho, quer dizer, não estás, eu não, e esse ângulo não. Não tens essas dificuldades, essas variáveis que
Poderias Sim. ter, porque poderia acontecer e poderia também termos de ter algum cuidado a outros níveis e pronto, não é preciso. Portanto, é muito fácil nesse sentido e isso Sim. chama-se profissionalismo e chama-se outras coisas que para nós nos torna tudo muito fácil, mas também te torna a ti diferente, porque Sim. consegues brincar até ao limite sem pisar o limite, não é? Sim, esse comprometimento com as tarefas tem a ver, está muito ligado, sim, a particularidades, ao futebol. Fizeste bem, porque o futebol pode ser um excelente sítio para a recolha de valores. Eu continuo a achar que Disciplina, que os de algumas ex-futebolistas, não sendo as melhores pessoas do mundo, não são as piores, como qualquer outra área, têm qualidades e defeitos, mas são indivíduos que desde uma tenra idade têm ali a percepção clara de alguns valores importantes para depois para outras áreas, isso não restem dúvidas. Por isso, aqui outras áreas solicitam a presença de desportistas para vir contar as suas histórias e os seus momentos de glória, os momentos de superação a atividades empresariais. Agora, também não é fácil fazer a transição de um mundo onde tu trabalhas 2 horas e recebes os salários que recebes, não todos, atenção, mas Sim, mas quando chegas a um determinado nível, sim. depois como é que tu consegues motivar um tipo destes para lá mesmo que às vezes com um bom ordenado, mesmo às vezes com excelentes condições de trabalho. E com menos protagonismo, é que tu acabaste por ir para uma televisão, que volta a dar esse fator, não é? Voltas a ter protagonismo porque a coisa foi bem sucedida, mas quem vai para um trabalho normal, numa empresa, ou fazer outro tipo de coisa, começa a cair no esquecimento. E isso também é algo que deve Sim. ser assim um bocadinho duro para quem já esteve lá em cima. É como qualquer figura Sim. na área da comunicação Sim. que deixa de estar. Sim, mas no na moda de cima. meu caso, Beatriz, Ai, já sou Beatriz, isto está a evoluir. daqui a um bocadinho já te chamo Biazinha, está bem? Foi demasiado querido, não foi? Resbalei um bocadinho. Papai, isto. Meu Deus, não há preço. No meu caso, o pessoal torna a dizer, ficaria mais bonito eu dizer o contrário, mas a mim não havia plano e isso foi importante. Sim, Eu não tiveste essa pressão. Eu, quando acabei a carreira de futebolista, não tinha nenhum plano a não ser não fartar com nada aos meus filhos. E a mim. Sim, sobreviver. Ganhar o meu dinheiro para a vida andar para a frente. Fosse a treinar meninas, fosse a ganhar o fundo de desemprego no IFP, porque aquilo foi tudo quase seguido, fosse a fazer uns pescados para o meu irmão me ajudar e me dar mais algum, fosse essa soma de coisas todas, fosse ao Porto Canal sem receber, como já disse aqui. Portanto, o que eu queria era trabalhar. O que eu queria era trabalhar. Depois, quando eu comecei a perceber que já podia aqui pensar em mim, ok? Por isso é que eu digo, fazer, não é vir com ideias. Há alturas na vida para tudo, fazer. Quando eu comecei a pensar, bem, agora o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o que faço hoje, eu gosto de fazer televisão, eu gosto de fazer as pessoas sorrir, entendes? Mas isso foi mais tarde. Portanto, para mim foi importante não haver plano. Não tinha plano nenhum. Portanto, eu se calhar ficava bem, não, eu quando acabei a carreira planeei isto, façam como eu. Isso não é verdade. O grau de necessidade estava lá e tinha que andar para a frente, e ainda bem. E às vezes ativo isso. Eu funciono melhor desconfortável do que confortável. Eu desconfortável sou um terror. Um terror no bom sentido. Às vezes até me pergunto como é que eu tenho tanta energia. E como é que... é só uma questão de desorganizar aqui. Porque as ideias vêm-me tipo árvore de Natal, as luzes da árvore de Natal. Sim, só me consigo lembrar, 6 da manhã, numa loja da Leroy, depois de uma noite inteira a gravar, tudo a cair para o lado e... Sim, às vezes um bocadinho, às vezes ali eu colar por quem anda assim um bocado ao sabor do improviso, posso também estar mal, mas o intuito é deixar-me ir, porque às vezes acertamos. E o mais importante ainda na coisa dos conselhos é também não taxares. É importante. Eu tenho a minha vaidade. Autoconfiança é uma coisa, sim. Sim, eu tenho a minha vaidade. Mas não anda a percorrer para não penso nos pódios, nem em ganhar isto ou ganhar aquilo. O que eu quero é ser feliz e estar no meio das equações. Quero fazer parte também, porque isso eu acho que sou capaz. Eu sou dos que empurro para a frente, seja em que área for, nem que seja só a pegar em pesos, a levar para lá, a fazer arrumações. Mas eu quero ser notado. E as pessoas às vezes querem ser o rei. Ser notado já é bom, começa por ser notado. Depois vês que consegues ser rei. E as pessoas têm uma ânsia muito grande pelas grandezas, acho eu. Eu noto isso no meu dia a dia um bocadinho, querem tudo. É bom a ambição, mas se ela não for sustentada, é só ambição. O gajo no café diz: se soubesse o que sei hoje.
Tu já trabalhaste com muitas pessoas, continuas a trabalhar com muitas pessoas, seja na televisão, seja nos trabalhos que fazes na área da publicidade, nos eventos, etc. Estás todos os dias a cruzar-te com pessoas novas e muitas delas muito conhecidas. Há alguém que, se tu pudesses escolher, eu normalmente faço esta pergunta, quem é que escolherias para trabalhar? No teu caso não é trabalhar, mas pronto, fazer qualquer tipo de coisa no teu trabalho ou em alguma colaboração. Se pudesses escolher qualquer pessoa no mundo, quem é que escolhias? Qualquer pessoa no mundo. Fazer um trabalho, qualquer coisa do meu hemisfério de trabalhos. Poderia ser a trabalho diário, na televisão. O Ricky. Gostava de fazer uma publicidade com o Ricky. Com o Ricky? Ricky Gervais. Pronto, era esse teu sonho. Uma campanha publicitária com ele. Tipo, onde era imperativo, ninguém se rir. Em nenhum momento, aquelas duas personagens com as câmaras apontadas a ele podiam se rir. Era esse o teu sonho? Se rissem, a marca ia embora. Ou seja, a marca caía tudo, o contrato era rescindido. Esse era um sonho para mim. Eu ia perguntar que sonhos é que ainda tinhas por concretizar a nível profissional. Esse é um deles? Há mais algum? Acho brilhante. Eu sei que achas. Há ali coisas que ele faz. Ele tem agora uma nova vodka. Ele tem uma marca pessoal, uma vodka. Pá, os conteúdos que ele faz no digital, que aparece ao lado da garrafa, e supostamente ele detesta esse tipo de publicidade. Portanto, e está a fazê-la. E o que ele diz é só brilhante. Ele tem um sketch que está um colega que também entra numa série dele, e o diálogo que tu percebes, pelo menos acho eu, que ele está a fazer. Ok, calma, Cândido, tu és o Ricky Gervais, não é isso. Mas dá para imaginar que ele está a fazer às vezes como eu faço, que ok, já lá vamos, mas deixa-me tentar fazer isto, que está giro. Opa, para mim é genial. E eu gostava de estar ali a aprender com um tipo que faz aquilo brilhantemente, porque ele está a sério, mas tu vês que ele está tudo menos sério, mas está a tentar parecer sério. E eu gosto desse humor. Mas tu gostas de fazer rir pelo meio do que fazes, pelo meio de esteja a apresentar qualquer coisa, tu não gostas não de trato, que te tratem como um comediante, não é? Nós estávamos a contratar o Kane para vir cá fazer rir no Natal. Não. Sim. Eu garanto que vais-te rir, mas não digas a ele que ele vai fazer rir as pessoas, que ele vai se sentir ridículo. Que é essa a função última, não é? Primeiro porque eu acho que há pessoas que o fazem no mesmo banho. Certo. Acho que temos excelentes humoristas no país, comediantes, estão cá há anos. É importante dizer isso. Escrevem muito bem, escrevem há anos, fazem há anos, portanto, e são bons a fazer isso. E depois porque eu não sou mesmo isso. Agora, eu sou um jantar sem comida. Tu vais-te rir, mas também vais chorar. Ok? Podes chorar mais num dia, podes-te rir mais no outro. No jantar, faço-me entender. Fazes. Assusta-me um bocado, mas também me assusta o oposto. Olha, ele pode ficar a motivar, contar a história da vida dele. Parece que vou apregoar, vender fórmulas de sucesso. Também não sou essa pessoa. Se calhar, a dada altura, vai estar lá o discurso. Vai estar lá isso. Tu sabes isso. Mas não gosta de me apresentar assim, ou com verdades absolutas, ou teorias num PDF. Porque eu sou um ex-jogador que agora estou a fazer algo. Pode acabar amanhã. Quando olhas para trás nesta segunda fase da tua vida, ou seja, na área da comunicação, quando olhas agora para trás, há alguma coisa que farias diferente? Na área da comunicação, não. Não, sei lá, um comentário mais infeliz, uma palavra maldita, um exagero ali. Todos os dias acabo, quem está exposto, ainda ontem acho que também foi um bocado duro com os jogadores do Porto, na análise que fiz, com a equipa do Porto, não vive um bom momento, eu sou muito corporativista com os futebolistas e se calhar foi um bocadinho longe demais. Mas isso são pequenas emoções e sensações de quem está exposto. Agora, tive e mantenho uma coisa muito importante, podia ter dito isto no conselho, saber estar atento a quem já cá anda há muito tempo, aprender. Eu tive no início desta caminhada, no que diz respeito à televisão só, não agora a este mundo todo que se abriu. Ter excelentes profissionais na área de jornalistas que tiveram esta generosidade de me ensinar. Eu também me apresentei com os braços em baixo. A humildade, eu cada vez me convenço mais de que há aí tipos humildes que depois eu não conheço os teus ídolos, não é? Tenho algumas referências que depois vou a conhecer e é humildes só de vez em quando, nas esquinas. Nem diria humildade, mas tipo... Sede de aprendizagem. Aprender a chegar e reconhecer que as pessoas que estão ali são pessoas que te podem dar alguma coisa e tu queres ouvir e aprender e perguntares e... Olha, pois e tal. E captares mesmo foi importante para mim, porque nem sempre os profissionais estão com essa generosidade ativada para ter paciência para um ex-jogador que agora quer andar com a vida para a frente. E talvez tenha sido de extrema importância
esse impacto com pessoas da área. Eu lembro-me de coisas que acabavam os comentários. E venha este jogador rebelde, brincalhão, a tal pata, a mancar, ferido, à procura de uma nova janela de oportunidade. E eu queria me destacar. Eu quis sempre também ser alguém. Não quero ser o primeiro, mas também não quero ficar em quarto, ou quero ficar em terceiro, segundo. Tu és muito competitivo. Qualquer team building. Mas não é. Hoje em dia não é o primeiro lugar, é também ser notado. Também não quero passar. O Cândido está aí. Também se não tiver, isso também não gosto. E eu noto que às vezes acabavam os programas e esses profissionais de excelência, não quero falar de um porque senão tenho que falar de todos, porque foram todos. E sobretudo no início da minha carreira tenho que falar do Porto Canal. Pronto, hoje em dia isso ainda está ativado, também teve na TVI, tive sempre essa sorte, talvez porque este tipo merece. Eu dizia palavras malditas, continuo a dizer muitas, mas palavras quando queria me evidenciar, uma palavra mais cara, às vezes pronunciava a mal, continuo a fazê-lo. E eu acho que isso também fala um bocadinho, tipo, às vezes acabava o programa e vinha alguém mais experiente que eu, Candidinho. Epá, não é assim que se diz, caramba, a palavra pronuncia-se assim. E eu, em vez de ficar frio, dizia, ai, caraças, obrigado, amigo. Disse mal. Disse, pai, disseste muitas vezes, pus lá em casa a malta. E no programa a seguir, essa mesma pessoa que me ajudou estava no programa e eu dizia bem e piscava-lhe o olho no programa. E a pessoa, é isso. Isso faz com que as pessoas também, que em vez de eu ficar, podia ficar, está bem, amigo, também não disseste uma palavra mal, também não disse palavras mal. Eu, como estava lá está, com um grau de necessidade e queria mesmo andar para a frente com a minha vida, e isso às vezes não acontece. Às vezes não recebo no Instagram pessoas a dizer, ok, não te disseste, não é assim que se diz. E está tudo bem, mas, lá está, não me levo muito a sério, não me acho, também não ando aqui ao sabor do vento. Também tenho o meu orgulho pessoal e há coisas que eu também não deixo que as pessoas vão lá porque são minhas e são é o meu mérito. Mas está tudo bem, não me acho infalível. Isso ajuda a mandar para a frente. O que é que gostavas que acontecesse agora, em breve, na tua carreira? Ou gostavas de ir para uma ilha e não fazer nada? Deixassem em paz. O Ricky Gervais para uma ilha, dois nus, de barrigas, cheios de cabelo. Ele cabelo, eu depilo-me. Ai, que o que é que eu gostava que acontecesse profissionalmente? Gostava de ter novamente mais um ano incrível, porque eu estou a fazer o que gosto. Foi um ano incrível. Foi, mas eu estou a fazer o que gosto, custa-me muito perspectivar porque eu estou a fazer o que gosto. O terrível aqui é dizer não a coisas que têm surgido que num outro tempo seriam ótimas. Às vezes até me dá a sensação de que a sério que eu estou a recusar isto? E tu sabes algumas, não é? Mas que receios é que tens? Receios não tenho grandes receios, sinceramente não tenho a minha vida equilibrada, não tenho receios, porque estou preparado para dar resposta em várias frentes. Sim, tens pessoas que te dão paz mental à volta. Não, eu novamente digo, claro que eu quando digo que estou a fazer o que gosto, portanto não quero deixar de fazer isso. Quero continuar a fazer televisão, gosto de trabalhar com marcas, sem que isso me domine o dia todo, tu sabes disso. Felizmente temos encontrado sempre esse equilíbrio e o critério para mim é importante. Quando eu digo que temos recusado coisas é que são coisas incríveis que surgissem num outro tempo sim, quero trabalhar convosco. Sim. Estou a dizer não porque sou humano, e também tenho família e pronto. Há um medo que eu tenho. Eu não tenho medo de deixar de trabalhar quase com ninguém. Quando digo ninguém, é coisas que eu faço, marcas, sei que é tudo efêmero. Às vezes assusta-me um bocado se tiver que acabar o Cândido On Tour. Assusta-me um bocado. Confidenciei isso há pouco tempo com a Cidália. Acho que o Cândido On Tour é muito. Até não é um bocado. És tu. Sou tipo, o que é que eu posso fazer para substituir aquilo, entendes? Eu consigo perceber que deixo de fazer um programa, por exemplo, uma Task Master e há de surgir outra coisa com algum outro nome, não é? Ou comentar noutra estação de televisão. O Cândido On Tour, pá, é uma coisa, como é que eu vou substituir aquilo? Não é? Como é que eu vou substituir aquilo? Não é fácil. Porque tem um bocadinho de tudo. Sim. Tem um bocadinho de tudo. Foi feita à tua medida. Isso assusta-me um bocado. Sei que vai ter que ter um fim, ou vai ter que ser chamado de outra maneira, ou Ricky Gervais On Tour. Não sei se ele conseguia. Está lá espectador do Canal 11. Está lá espectador do Channel 11. Mas olha que o Ricky Gervais corre pela manhã. O gajo é brilhante. Corre. Ele está como um gordo. Quanto é que ele corre? Mas ele corre. Mas ele está muito gordo. Então agora pode estar fazendo. Tu já viste os vídeos que ele faz na banheira? Ele tem duplo queixo, eu não tenho. Não me lembro de ver. E eu mais suspeito. Ainda tenho aqui coisas da revista.
Longe vão esses tempos, não é? Não está muito longe. Não. São 8 meses. Não, são mais. É para o Pedro, os Pedros devem estar... Mas, Os Pedros desta vida. Todos, mas Pedros, atenção, Pedros. eu vou voltar. Vais voltar? Vou voltar. Com treino. Também há uma coisa Com que não ajudou alimentação. nada, que eu deixei uma coisa pior. Mais vale Deixaste de engordar um fumar, tempinho. sim. Deixei de fumar, Tudo, mais uma pronto, vitória. por partes. Também Não é uma possível, às desculpa, vezes, tudo mas ao mesmo tempo. engordei muito quando deixei. Engordei um bocadinho, porque eu não estou gordo. Mas estás com uma pele incrível. Pele, dentição, unhas, Unhas. pelos vigorosos, aqueles que enrolam. Estou a brincar, vês? Tu estávamos A culpa foi bem. minha, a culpa foi- Estava aquele a culpa Cândido que tu me pediste, eu fui brifado para isto. Foste? Ela disse: Por quem? Cândido, por favor, Pela Margarida? uma vez na vida, Cândido, porta-te bem. E eu, mas eu sou o que sou. E ela: não venhas com o casaco verde, traz uma roupa mais, por favor. Estou aqui E quase tu a vieste obrigar. com a calça justa, com a Estou bem, sapatilha estou cândido. branca. Estás cândido, mas ainda tem aquele... Que a camisinha, fato. Não, umas calças mais largas. Já te expliquei isto 1000 vezes. As calças largas é porque eu estou assim. Se eu meter em pé, elas ficam largas. Ficam largas? Tenho coxa de jogador. Vamos já fazer esse teste. Quem é que tu tiveste aqui que tem coxa de jogador? Só CEOs, perninhas fininhas, todas cheias de cabelo. Isto é Veio coxa a Ucra. jogadora. Veio o Ucra. Ucra, Ucra, não é bem jogador. É o Ucra. Não, Ucra é jogador. Ucra teve cá. Teve quando Primeiro que eu. terminou a carreira e... Como é que é possível? O pivoteante na minha internet. Falsidade. Pronto. Imagino, quero saber o texto que o Ucra teve aqui. Não me recordo assim de cor, mas... O gênio, o menino, o corpo, o eleito. Estou cá desde Mas- o início, ajudei a fundar isto. Só estaria agora muito... que faço a segunda temporada. Não, estaria muito relacionado com o fim da carreira dele, que, teria, que Estou a foi brincar, exatamente Beatriz, naquele estou a momento. brincar. Eu sei que estás. brincar. O Adoro o Ucra. que é que eu te posso perguntar mais? Já sei o que é que eu te posso perguntar. Porque, pergunto a todos. Mas não sabes? Vais Não, perguntar? sei e vou perguntar, mas vou correr um risco. Porque eu não quero histórias repetidas e tu sabes que eu já não posso com algumas, não é? Tenho o meu nível de saturação. Não, eu quero-te perguntar, mas isto se lembrares de alguma situação caricata ao longo da tua carreira, que tu dizes que tens todos os dias, não é? Portanto, ainda ontem deves ter tido alguma, não sei, hoje. Situação caricata. Mas não, uma situação que achas que é digna de partilhar e que te tenha acontecido com alguém a nível de trabalho. Mais a nível de trabalho, porque é esse o contexto aqui. Todos temos situações caricatas, mas tu deves ter imensas. Mas normalmente sou o que És tu que desencadeias, não sou é? que és ativo. Pois. Porque Outros vão contar a história caricata contigo. não é isso. Tipo, eu normalmente tento ativar não só no Countdown Tour, mas sobretudo no Countdown Tour, porque é muito cru. O awkward, o estranho. E neste momento meti a palavra inglesa para tu perceberes que eu também sou capaz de meter Também és palavras inglesas no teu programa. Ok? Doing the thing Yes. without the thing. Ok. You understand? Perfect. Eu ia dizer a cena, mas não digo. Vamos continuar. Vamos continuar assim, Pronto. bem. Qual é o humor que eu gosto? Já lá vou. Dás-me tempo a pensar. Sim. Qual é o humor que eu gosto? Eu gosto daquele humor da salinha de aulas onde o Afonsinho não pode rir. Sim. Esse. Ok. Há um tipo de humor assim. O Afonsinho não se O pode Afonso. rir e o Cândido está a tentar fazê-lo rir. E porque o professor disse que quem se ri é expulso, é ativado em mim o sacaninha que vai fazer rir o Sacaninha Afonsinho. que eras, quando Pronto. eras mais novo. E às tantas, eu a tentar fazer rir o Afonsinho, sou eu que não vou aguentar o rir, sou eu que me lixo. Eu gosto daquilo. Não te podes rir. O não te podes rir é... Pá, vamos ter que nos rir. Mas assim, desde miúdo, eu preservo isso, esse perfeito sacaninha. Ok? É verdade. Pronto. Então, eu no meu dia-a-dia... No tipo Ativo. episódio, vamos pôr. Cândido perfeito Costa, sacaninha. o perfeito sacaninha. Parece uma Ótimo. faldinha, as histórias da Mafaldinha. O perfeito sacaninha, pronto. Então eu procuro colocar as pessoas nesse sentido. Às vezes, por exemplo, faço uma pergunta séria ao entrevistado, sabendo que vou colocá-lo num estado emocional, mas onde eu quero mesmo ir é a pergunta número 2. Sim. Faço-me entender, porque ele vem dali para um contraste de uma pergunta sem nexo nenhum para ver a reação, o desconforto. Pronto, isso faz-me rir muito. Faz-me rir muito, as reações naturais. Nem sempre as consigo. Portanto, uma história... Tu queres uma história ou queres o que é que tu queres? Quero algo curto, porque já vai longa a nossa Ao conversa. curto. E tu divagas e depois Ao primeiro chegas curto. à Deixa-me parte interessante. pensar ao curto. Mas queres esquisita, queres estranha, o que é que tu queres? Fala comigo. Fala abertamente. Não sei o que é Não que tenho- quero, não é Cândido. momento para coisinhas agora. O que é que Quero tu algo queres? curto, com piada,
sem pisar o limite, estás a perceber? Curto com piada, o momento da minha carreira profissional. Sim. Se pudesse ser pedagógico, melhor. A tua é uma historinha. Não é bem... Não é, que é para todos os públicos, não é? Transversal. Tu não estragues a nossa audiência. Tu queres Nós imaginar... construímos sim, um perfil transversal. Tu não basicamente, tu queres que eu te conte uma historinha que possa ser usada daqui a 20 anos numa universidade. Em que o universitário, vamos lá ver, em que o universitário está feliz a ver a história, não é? Está... mas ao mesmo tempo está a lecionar. Está selecionado. Está selecionado, sim. É isso. É essa a história. Ele está a lecionar. Vamos lá ver. O professor está feliz. Ele está feliz. E no fim todos riem. E não há maldade. E é bonita. Não tenho. Pede ao Ucra. Oh meu Deus. Pronto, Não, então vou-te contar uma história boa. Então, sei lá, uma história boa. Não, está muito cozinhado. Não. Eu tenho medo do que tenho para te contar. É melhor não. Depois fazemos um especial. After Hours. Não, porque pá, eu não sou de meia história, Inês Bia. Sim, pois, é melhor não irmos aí então. Vamos ou levas uma história para levar para Vegas. Pronto. Não, posso-te contar uma awkward. Não, desiste. Pronto, não tem mal, porque já contaste imensas histórias a toda a gente. Portanto... Epá, não, porque para contar uma história para ti tem que ter aqui alguma novidade, porque não, senão... alguma novidade, eu tenho novidade para ti, mas acho que não é o sítio certo. Não, precisávamos de uma luz aqui diferente. Um roxo. Purple Rain. Cândido, sabes como é que eu vou terminar esta season de podcast? Eu já nem consigo falar. Já acabou? Está a acabar. Não sentes que é o fim? Quando é que ia aparecer a Beatriz Má? Fazer questões tipo pertinentes, conhece a minha vida toda, tem as minhas passes. Eu posso destruir a tua vida? Não, Achas não podes. Que não podes. Acho eu. Eu não vejo as privadas. Tu andas nas privadas. Não. Sabes que Isto é terrível que as pessoas agora não mandam mensagem que a manager dele vê. Não é ele que vê. Não, a questão é que a manager dele não vê. E tu sabes isso. Só se tu me pedires para ir ver alguma coisa. Porque eu não vejo. E tu sabes isso. E acho que é por isso que eu tenho a passe. Até porque era só o que me faltava, Cândido. O que é? Acho que é mesmo... não tenho difícil. É terrível. É terrível. Não, é terrível, não, mas também é fixe, por exemplo, porque a Cidade às vezes está no sofá comigo. Ela deve ver mais do que Não, queres uma história. A Cidade às vezes é fixe porque às vezes a Cidade está no sofá comigo, não sei o quê, cai uma mensagem, não sei o quê, eu vou ver. E, por exemplo, e ela às vezes cisma que... eu vi o que é que manda um coração? Vi em coração, não é? E eu fecho as mensagens. Eu digo, coração, estás a brincar? Vê se quiseres. E ela desiste. Ela própria diz: não dá para te controlar, meu. O que é isso? Tanta mensagem. E eu depois penso, tudo de corações vermelhos, já não se usa. Não, mas isso sou eu que mando. Tu mandas, eu mando muitos corações. Tu adoras o vermelho, é sempre o vermelho. Eu mando muitos não corações. Inovas, não, corações mando todas as cores. São e arco-íris. Depende de como eu estiver. Uso muito roxo, uso o verde. Usas o verde. Estou a usar muito agora o lilás. O lilás provoca energias boas. E o branco. O branquinho nunca usavas. Sou puro. Estou a passar uma fase mais purinha. Mas eu acho piada como tu, mesmo, nós às vezes comunicamos também pelo Instagram e tu és muito rápida a responder e eu penso, como é que ele consegue ver tudo? Estou sempre ativo. Eu achei que não paga fatura. O deixar de fumar também fui a pensar nisso. Para as noites que às vezes durmo, nem sempre, quando posso durmo bem, mas eu durmo pouco e ativo muito. Ativo muito. Logo de manhã tenho uma energia que eu nunca perco isto. Mas também me leva a questionar, então, mas eu não sou o tipo que faz as coisas da forma mais correta, no que diz respeito à saúde, vou fazendo, mas não sou o tipo que tem essa consciência sempre presente de ter que se alimentar bem, equilibrado. Pronto, nem tenho horários para isso às vezes, também não é desculpa, mas não faço um desporto continuado e consistente. E ter esta energia, mesmo às vezes nas noites que eu durmo pouco, ter logo uma apetência para o trabalho e vamos, e ser É uma certa loucura que há aí, que é bom. Ser o gajo da equipa que chega de manhã aos sítios onde vamos gravar e bora, está tudo bem. Interrogo-me que isto não vai durar para sempre. E por isso é que comecei a deixar de fumar, por isso é que comecei também, agora procuro não estar com o telemóvel, procuro fazer coisas para contrariar, mesmo antes de sentir que estou a perder força, estou a perder energia, portanto... respeitar isso, não me achar sobredotado fisicamente, faço-me entender. Sim. Antes que a vida me mostre o que é claro, olha, tu se não fizeres bem feito,
cuidado, previne-te. Estou a antecipar isso. E a decisão de deixar de fumar, a decisão de começar agora a fazer desporto. Óbvio que há coisas que não mudam. Tu perguntas-me, ser bonito ajuda? Ajuda muito, Beatriz. Ajuda muito. Sim, muito. Ajuda Eu vejo muito. isso todos os dias. Creio que gostinha aqui o dia todo a fazer desporto, a alimentarem-se bem, que nunca vão ter um rosto. O Costinha vai adorar esta parte. Aquele queixo de modelo não aparece. Também ajuda que estás numa empresa onde não há halteres toda para o a gente rosto. é bonita. Bia, não há halteres para o rosto. É esta. Estás a pescar o olho a quem? Estou ao meu público. Ao teu público. Audience. Pensei que era a mim. Audience. Olha, vamos ter que terminar, Cândido. Eu ficava aqui. Eu sei que tu não, porque tu tens sempre. Tenho que ir, porque Não, a minha quero vida, a show. Beatriz, a minha vida. Às 6h30 tenho que estar em casa. Já não vou a casa há 3 dias. Domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias. Mas estou aqui com muito gosto. Sabes que eu fiquei um bocado de sentido não fazer o primeiro. Mas porque tu não pudeste? Eu vi-os aqui a passar, os CEOs todos, os ex-jogadores. Ok, fui vendo as caras. E onde é que está o case study de Pensava marca que ia pessoal? fechar. Pensava, olha, fechámos com o pivotante. O pivotante. Gostei daquela palavra. Quem é que escolheu, Andreia? Quem é que escolheu a palavra? Foi ela. Peço a ver as duas. Pivotante não será demais. Vai ficar convencido. Vamos-lhe pôr tipo que é o incansável. Mas também parece o corriqueiro. Eles pensam muito. Pivotante. Não, eu ainda tive algumas dúvidas. Quem mais vai ver no Instagram esse nome. Não. Uma publicação qualquer minha. Eu sou pivotante. Estou a pivotar. Um dia vou pivotar. Eu tive dúvidas no Sem Glórias. Achei duro. Eu disse, Gonçalo, Sem não sei glórias. se devemos pôr isto. Falar Não. nisso, isso é altamente discutível. Foi o Gonçalo? Sem glórias, Foi o uma Gonçalo. taça UEFA, Isto é um trabalho de campeão equipa. europeu, 2 taças de Portugal, uma super taça e sem glórias. Onde é que ele jogou, Gonçalo? Gonçalo, onde é que tu jogaste? Joga com o Helder. Torneios da Minter, House of Minter ali na Foz, campos de relva fofa. Jogam nos matrecos. E mesmo assim perde, que ele não joga nada. Está grosso. Não sei. Já estamos a estragar o pó. Estava bem. A parte que eu prometi que ia portar bem, portei. Isto já é tipo extras. Isto já é tipo- Estamos a fazer conteúdos. Quem te vestiu? Parece o Inspector Gadget. Não, porque o teu look é irrepreensível. Não, pá, O meu é digno de um podcast. Eu O vim teu de- é eu digno vim de quê? Lisboa. E ponto ao dedinho. cheguei a... Eu vim de Lisboa. Como é que faço eu? Estou a brincar. Eu vim de Lisboa. Vieste. Já Fui a disseste casa, quantas vezes que vieste de Lisboa? tomei banho, encharquei-me de foste Dove, a casa? coisa que eu não faço, normalmente é só uma pincelada, e eu caprichei no Dove. Que horror. Ai não, o gesto apareceu. Pus muito Dove, enchi-me de Dove, meti uma roupa, porque senti que ia para um sítio de conforto, e não era para um sítio desafiante, senti que vinha para um espaço seguro. Seguro. Ok, zen, vou estar com as pessoas que eu Também confio. ser maquilhado pela Pips ajuda? Depois, a minha Pips, Sim, que já me sim, acompanha há sim, muito sim. tempo, chegou Sim, ali, sempre com aquela energia dela, toda expansiva. Não conheço pessoas como a Pips, né? 2 beijos na cara e dá-me sempre um aqui no pescoço, não percebo porque é que ela faz isso. Uma questão de fé. Pá, e achei que vinha para um sítio dar de mim. Eu gosto de dar. Mas foste assim um bocado duro com todos quando chegaste. Tava- Eu até estava com algum receio desta entrevista. Não, porque as pessoas depois vão vens perceber. cansado, não é? Vinha cansado, Para mim depois também cheguei és aqui. cansado. Teste não cumprir horários. Disseram-me, Cândido, às 4 começa a entrevista. Eu cheguei aqui às 4 menos 5, porque a Pipa se maquilha em 5 minutos. Maquilha? E estou pronto para A ti, chegar, só se for. sentar-me Ah. e falar. Mas não, cheguei aqui, estava aqui um indivíduo, nem sei o nome dele, a fazer isto também. Sim, há que dizê-lo. Isto é um mundo Que se selvagem. deixaram. Isto é um mundo cão. Os conhecidos não se ajudam. O que faltava. E as views? Não, estou a brincar. Excelente convidado, não vamos já revelar. E estiveste bem Até me acompanhado. surpreendeu. Uau, quando ele saiu daí. Está a ficar. Estás no high level. Senti-me logo. Isto não é para brincar, afinal. Vamos Tem terminar quantos anos o tem? podcast? Não posso revelar. Vamos terminar o É o podcast. segundo. É o segundo quê? Ele vai ser o segundo. Vai ser o segundo. Que desânimo. Estou a brincar. Promete. Cândido, vou terminar com uma pergunta que eu fiz uma aposta com a tua resposta. Com a malta. Com o a início, equipa. com o início da tua resposta. Com a equipa. Com uma pessoa da equipa. Vamos ver se eu acerto. Sim. Então, qual o melhor elogio que recebeste durante a tua carreira? E de quem? O melhor elogio que recebi na minha carreira e de quem?
Carreira de jogador ou Não, toda. Pode ser no futebol ou pode ser na tua nova carreira, que até faria mais sentido. Pá, uma pergunta muito difícil. Para um dia como hoje. O melhor elogio. O melhor elogio. Epá. Olha que com essa pergunta me mataste-me agora. Sabes o que é que eu disse? Que tu irias dizer. Teu não foi porque tu nunca me elogias. Mas Sim. controlaste imenso. Não, olha, mas é quase a mesma coisa. Porque estás à minha frente e se tivesses sido tu... Teria saído logo. Logo. Estás à minha frente e não. Olha... Quem será essa pessoa que te elogia? E que Não é conta? questão... Não, Bia, pá... Não tens de dizer a pessoa. Mas Aliás, houve algum elogio que fez a diferença? se tu fosses uma pessoa... Pá, por exemplo, é um tempo um bocado estranho, sabes? É um tempo de muitos elogios em catadupa e também críticas que te deixam Sim, marcas. eu não falo do és o maior. Sim, não, mas não falo pronto, disso. todas as semanas há atividade nas minhas redes e não sei o quê, e há programas que saem, então é normal que apareça aquele que, epá, adoro-te, e aparece o gajo que, pá, estou farto de ti. E eu, como não me expando no elogio, okay, no momento de consagração, lá está, não me acho mesmo, tenho esta convicção de que se o filme da minha vida fosse mostrado ao público, sem cortes, sem nada, desde que eu sou Cândido, havia partes que nós... Portanto, e acho que isso acontece a todos, portanto, cuidado com os achar que és o maior. Como também não elogio, a vida já me torceu. Okay? Também já não me feres com essa do uma merda, farto de ti, ou não prestas. Isso também já não é para mim. Não afeta. Não... Agora, quando de vez em quando, já o fizeste, eu já te disse, e outras pessoas da minha vida, em momentos, numa tarde qualquer, não é? Que eu vou viajar num comboio ou no carro, ou estou numa estação de serviço a beber um café, e a mensagem cai no dia certo e diz lá, não és o maior, mas aquilo que tu achas que já devias ter ouvido, não sei o que é, ou que tardou, cai bem. Eu gostei muito de uma mensagem, por exemplo, de Luís Osório, que não me conhece, já escreveu 2 vezes por mim, mais até do que o texto que ele escreveu, que pronto, é público, eu estou a aparecer, estou conhecido, também, não estou a dizer que ele fez isso por isso, nem que precisa, mas percebo ele tirar uns minutos para escrever algo sobre mim, porque... Por seres um bocadinho o homem do momento, sim. Pronto, percebo isso. Mas o que ele me escreveu pessoalmente, eu acho que comentei contigo... Estava contigo da primeira vez que tu... Não é o que ele escreveu sim, publicamente. Sim. Eu, na segunda vez que eu não conheço, e na segunda vez que ele me escreveu, perdão, eu senti-me na obrigação de arranjar o número dele e lhe agradecer. Epá, porque na segunda vez havia lá coisas que era mais do que o tipo que faz umas piadas ou que faz os programas de televisão. Havia ali, não sei como é que ele, se ele fez alguns telefonemas, mas havia ali muita força naquela mensagem. Mas a mim irrompeu por aqui adentro. Então eu arranjei o número dele e disse ao Luís, epá, obrigado, a segunda vez que o faz, muito obrigado por gostar de mim, por ter carinho por mim, pelo meu trabalho. Pronto. E ele prometo não o desiludir, porque são palavras fortes e tal. E ele responde de uma maneira que está a ser 100% transparente, que ajuda-me, hoje em dia ainda me ajuda quando eu me sinto um bocado mais desafiado. E pá, isto mete-me, isto é muita gente, isto é forte, isto é um grande desafio que aqui está, tem que correr bem. Que é, Cândido, ora essa, a desiludir-me, nós não somos sempre geniais. Às vezes somos só miseráveis. E não tem mal nenhum. Um abraço. E isso, para alguém em que as pessoas muito esperam e ele acha que não tem assim tanto para dar, nós não somos sempre geniais, está tudo bem. Se errar, está tudo bem. Ok, está tudo bem. É só viver. Vai. E eu gosto de pensar nisso porque vai, Cândido. Vai. Chegaste aqui pelo teu trabalho, pelo teu mérito. Vai. As pessoas que estão aqui gostam de ti. Foram elas que te convidaram. Isso ajuda-me. Esse texto que ele mandou hoje. Não é um elogio. É mais um descanso, não é? É mais um descanso. Está tudo bem se falhares. É isso. Está tudo bem. Também não penses não que... Não falhas muito, Cândido, está bem? Pois, é bimbi. Vais para os ingredientes, que é candy de manhã, candy à tarde, candy à noite. No máximo, está feito. Amanhã, candy 10, candy 20, candy 30. Pronto. É vida. É sério que vamos acabar assim com a bimbi, com o candy 10? Ai, para aí, não aguento. Eu gostava, mas eu não consigo. Tenho que ser sincero. Mas aguentaste bem. Não, só pus agora 5 segundos, eu não consigo ter a perna assim. Fica tão... Temos esta limitação. Mas olha para esta imagem, olha. Se isto não está cool. Não, ficava, se aguentasses, não é? Pior é que eu estou a sofrer. Estás? O canto feliz é assim, olha. Fala, Biazinha. Assim. Fala, Biazinha.
Eu estou ficando feliz. Queres mandar mais uma bucha? E sabes qual é o problema? É que tu te é perdoado. Olha, obrigada, Cândido, por ter vindo. Bia. É um gosto. Isto está muito bonito. Está mesmo muito bonito. Sei que tens muito carinho por este trabalho, tu e a equipa. Eu acompanhei a primeira temporada toda, reconheço que foste tu que me disseste, tu não ouvis o meu podcast, eu mato nas viagens que tu fazes. E eu comecei a ouvir e foste evoluindo tremendamente. Muito obrigada. Aceitaste a minha opinião também, que eu também te fui dando algumas opiniões. E agora acho que está um podcast incrível. Aprendeste uma coisa elementar para quem faz, tu fazes agora. E eu sei quanto te custa, que é estar calada. Fala tanto, meu Deus. Ela, quando sair daqui agora, vai passar pelas coisas, vai começar. Ei! Estou a brincar, não, Bia, está muito fixe. Convida todos, todos aqueles que tu convidares, acho que devem vir, porque é um espaço fixe. Além que não pagas o café e há comes e bebes. É assim, é um trabalho de equipa, não é? Empenharam-se todos muito nisto e tu conheces toda a gente. Não é assim tanta gente, mas é boa gente. Gostou de preparar isto? Preparar o teu? Não. Eu confesso que estava um bocado coisa de fazer isto contigo. Porquê? Porque tu, sei lá, porque tu... Porque eu espero mais de ti. É isso? Não. Na verdade, é uma entrevista muito, muito particular, porque é alguém que conhece a minha vida toda, não é? Tipo, Tenho os passwords. Hã? Tenho os passwords. Não é só isso, de verdade. Não é eu também sei que estava nervoso, estou a mentir porque eu não fico nervoso. Nervoso no sentido de vai correr bem, não estava. Isso não estava. Mas desconfortável. Estavas? No sítio mais confortável de sempre que eu podia estar. Porquê? Porque são pessoas que me conhecem já em vários registros, conhecem a minha vida, conhecem a minha família. Portanto, não dá para surpreender, não é? Pá, embora sejam pessoas que eu pago principescamente, não é? Ordenados chorudos. Sim. E cheguei aqui a primeira coisa que me disseram: estás gordo, Hugo Solinho, estás gordo. Que miúdo era, desde que lhe reconheceste, que lhe deste aquele prémio transformou. Foi que ele era um miúdo tão humilde, tão prestável, tão autêntico chunga. Agora não sei o que é que vai acontecer aos outros, que vão pelo mesmo caminho. Próxima semana é o Helder. Cândido. Vamos acabar isto, não vamos ver? Vamos falar isto com um abraço? Não vamos acabar isto, ainda temos assim outra fase. Fotografias, coisas, sabes? Sim, mas vamos acabar isto com um beijinho ou vou ser mais um convidado? Não vais. Tu nunca és mais um. Então posso ir aí de gatinhas? Dá-te um beijinho. De gatinhas? Não, de gatinha. Não, pera, deixa-me estar. Vais desmolhar, meu Deus, o que é isto? Oh, meu Deus. Obrigado. Estás a sentir a minha barriga no teu joelho? Estou. Não dá para ver, olha na câmara. Podes finalmente virar. Minter Creative. Sounds Mint.